O Miguel comprou uma casa de 8 milhões de reais, um carro que é avaliado em 3 milhões. Casa de 8 milhões de reais. Carro avaliado em mais de 3 milhões. Miguel Oliveira estaria ganhando rios de dinheiro. O pastor Marcinho, ele dá uma entrevista ao Assembleanos de Valor e nós vamos ver um pedacinho dessa entrevista. Se você quiser ver a entrevista completa, você vai no Assembleanos de Valor, lá vai estar toda a entrevista completa. Aqui eu só trouxe algumas partes que eu achei mais interessante e mais relevante. O pastor Marcinho fala sobre a proibição do Miguel Oliveira, que não pode mais pregar por enquanto, por tempo indeterminado, não pode mais pregar, não pode viajar e também tem que voltar às aulas presenciais. O vídeo está longo, mas é um vídeo que vale a pena você ver, porque eu já vou deixar o vídeo agora para você ver, mas eu tenho que dizer algo aqui. Eu fui e sou um dos críticos do ministério do Miguel Oliveira. Porém, todavia, eu acho sim que o ministério do Miguel Oliveira pode ser lapidado. Ele pode, depois dessa proibição, depois desse tempo indeterminado a qual ele passará aprendendo, estudando, acredito que ele vai passar por uma prova e que ele pode voltar totalmente diferente, mudado e transformado. E que ele possa, quando ele voltar, que ele possa voltar com sinceridade no coração, pregando a palavra de Deus com verdade, sem muita firula, sem muita inventação. Nós sabemos que a arrogância ela precede a queda. O Miguel Oliveira, nos últimos dias, estava muito arrogante, porque ele estava se tornando um fenômeno no Brasil. Eu sinto um catapite forre miatana zuatar. Deus, aleluia, papai. Deus, que isso? Meu Deus. Glória a Deus. Coloque oziatama, watama nakiata watazata. Deus. 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 Meu Deus. Deus. Que negócio é isso? E... Meu Deus. Miguel. Vicky. Conta a benção. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, ou quem me conhece, eu sou o Bradock. Eu sou um dos maiores produtores da América Latina. Produzi Mara Maravilha, programa Hora do Faro. Hoje eu sou empresário do Cantor Ovelha. Uou, uou, iê, iê. Sem você, não viverei. Sou um dos maiores produtores da América Latina e do mundo, porque eu produzi Marco Portnoy, banda Dream Theater. E ele não me conhece. Nunca me viu. Eu tava lá na igreja tua, né? Onde você frequenta. Falou que ia mudar de casa. Eu moro no Belval, tô indo pra Alphaville, Residencial 10. Ele não me conhece. Eu sou um dos maiores produtores, 3 Grammys Latino e um Globo de Ouro. Ele mandou apontar pra TV, por quê? Eu vou te dar um programa. Glória a Deus. Eu vou te produzir. Deus te usa muito. Glória a Deus. Eu tô falando como um pastor. Você tem passaporte, né? Tem? Se prepara, cara. Glória a Deus. Se prepara. Tanto que você é pastor, né? Pastor Ítalo, o senhor também é um pastor. Dá um abraço nele, porque Deus falou pra mim que ele tá passando um momento difícil. Deus é Deus de amor, Deus é Deus da universal. Mas Deus também é Deus da quadrangular. Abraça ele, tá? Porque a rebelião eu jogo por terra lá dentro. Quem pode dar glória? Ela é que a Zanawata. Estava muito arrogante, porque ele estava se tornando um fenômeno no Brasil. Claro que de uma forma ruim, de uma forma negativa, porém ele estava se transformando em um fenômeno. E ele estava muito arrogante. E agora ele vai ter que dar uma freada. Vamos ver o vídeo aqui? Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também.
né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas, e olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada, e o único dinheiro que eu tinha eu investi, e eu não me arrependo, porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que tá ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Como que o senhor recebeu essa notícia de que o Miguel não poderia mais pregar e também usar as redes sociais? Na realidade, o Miguel, ele congrega conosco há uns 8 a 9 meses, e aqui no ministério, nós somos assembleanos, e conversamos com ele. Quando a notícia chegou, na realidade, antes já tínhamos conversado com os pais do Miguel, quero deixar isso bem claro, e nós já tínhamos feito uma reunião sobre tudo isso. E o Miguel, hoje, ele vai passar um período sem poder viajar, sem poder usar redes sociais. Na realidade, ele está agora dedicando ao estudo, como muitos pensavam que ele estava fora da escola e estava estudando. Devido a tanta polêmica, tem denúncia no Ministério Público por ameaças, né? E para preservar a vida do Miguel, nós achamos por bem também, e orientamos aqui na igreja, dele ficar na igreja, e aprendendo, orando, e no tempo determinado. Claro, a gente acaba ficando triste, porque muita gente pegaram cortes de internet sem ver o conteúdo completo, né? E acabou falando coisas que não deveriam falar, usando altar para falar coisas que não deveriam falar, sem conhecer. E até atacando a própria igreja. Será que não tem pastor? Será que não congrega? Será que ninguém está ensinando? E o Miguel é apenas um menino agora de 15 anos, fez 15 anos, mas com certeza isso vai ser um aprendizado para a vida dele. Pastor, quem foi que falou pro Miguel dessa decisão? Foi o senhor ou os pais dele? Primeiramente, a igreja. Nós sentamos com ele, falei com ele, disse, olha, você vai ficar na igreja, você vai estar conosco, junto com os pais dele, porque ele é menor de idade, nós nunca tratamos diretamente com ele, até porque é um menor de idade. Nós não aceitamos você fazer viagem sozinho, não aceitamos você estar se expondo como está na mídia, e nós queremos cuidar de você. Logo então, veio essa denúncia de ameaças, o Conselho Tutelar também o chamou, dizendo que ele deveria também seguir essas orientações. E assim ele está fazendo, aguardando outros posicionamentos da igreja concernente a isso. Pastor Marcinho, procede que foi divulgado nas redes sociais que o Miguel foi ameaçado e os pais dele procuraram a polícia? Olha, isso foi uma fake news que foi lançada aí. Na realidade, eu estou falando aqui em nome da igreja, não representando os pais do Miguel, mas eu estou apenas dizendo que isso não existiu. Quando na parte da manhã me ligaram para a família dele, e às 3 horas da tarde nós comparecemos no horário marcado de terça-feira no Conselho Tutelar. E alguém deve ter feito denúncia anônima por abandono ou alguma coisa, que o Conselho Tutelar vê isso, né? Porém, quando chegou lá, foi conversado e orientado tudo isso que eu falei agora há pouco. O senhor é pastor do Miguel. Como que o senhor tem lidado com as críticas, ataques que esse garoto de apenas 15 anos tem recebido e como ele também tem lidado com essa situação? Meu Deus do céu, uma pergunta muito importante, e eu preciso falar 2 coisas. Primeiro, as pessoas que acreditam e sabem que é verdade, elas vão continuar sabendo a verdade. Tem gente que vai criticar e vai continuar falando mal, mas eu fiquei muito triste, porque nós estamos falando de um menino de 15 anos, errou, foi corrigido e está sendo corrigido, sim, está cumprindo algumas disciplinas pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público, sim, pela igreja,
sim, mas é um menino que tem um coração bom. Esquece as pessoas que não são evangélicas, que não conhecem a palavra. Agora imagine comigo pessoas dizendo assim, usando o altar para criticar o Miguel. Por que não pregou a palavra, então? Por que não pregou, falou de Jesus? Por que não ligou para o menino ou para a assessoria ou para a igreja dele? Interessante que isso faz a plateia se levantar. Então, se o Miguel cometeu um erro, a mesma pessoa adulta que usou o altar para poder receber aplauso, ela também errou. E teve gente que em congressos grandes usou até a expressão que ele usou e as pessoas gritavam, mas ninguém quer saber quem é o Miguel. Ah, mas teve gente que falou assim, desculpa a expressão, pilantra, sem vergonha, não presta, não vale nada. Mas é um menino que tem uma alma, tem um coração. Todos nós tivemos 15 anos. Eu comecei a pregar com 6 anos de idade. Claro que naquela época nossa não tinha rede social. Sou assembleano. Eu fui batizado na Assembleia de Deus em 21 de abril de 1992, com 12 anos de idade. Mas 6 anos, com 8 anos, eu já tinha saído fora do Brasil, pregado a palavra. Eu vejo pessoas agora, porque é uma onda, isso dá, a pessoa ganha engajamento. Aí as pessoas falando, mas ninguém ligou para ele, falando, moço, deixa eu conversar contigo. A única pessoa que ligou, uma das únicas, deixa eu me corrigir aqui, foi um grande pregador, que é amigo, para ser tutor dele, dar aula para ele, seminário, e teve com ele, e depois também teve outros pregadores, outros pastores, mas teve gente que subiu no altar para falar. Agora, eu quero deixar bem claro a esses irmãos, nós entristecemos, porque na igreja não deveria ter isso. É um menino agora que precisa de ajuda, de acompanhamento, e a igreja está ajudando, a igreja está orando por ele. Algumas pessoas até falam assim, larga a mão, deixa. Isso não é o papel de uma igreja. Isso não é o papel de um evangelho. Imagina eu que sou pastor de uma igreja, que eu tenho um trabalho social muito grande. Eu trabalho com moradores de rua, nós ajudamos. Eu tenho uma igreja dentro do cemitério, pessoas vivas que moram no cemitério são sustentadas por esta igreja, e eu não cuido dos domésticos, dos que estão dentro da igreja, só cuidar dos que estão fora. Então, teve um pregador que foi num congresso, que eu admiro esse congresso, respeito o congresso, repetindo, nada contra o congresso. Ele falou, lugar de criança não é falando de Paul de Kinger, acho que é isso, né? Não é lugar de criança, não é no púlpito. Lugar de criança não é no tráfico. Lugar de criança não é na pornografia. Lugar de criança é onde Deus quer colocar ela. Se Deus quiser colocar ela embaixo, coloca. Se Deus quiser colocar em cima, coloca. Então eu sou testemunha viva, comecei com 6 anos de idade. Talvez eu já errei lá como criança, mas eu sempre tive alguém ali para ensinar. Na realidade, um grande pregador pregou uma mensagem sobre peixe e peixeiro. Quando você come um peixe que é delícia, mas o camarada que cuida do peixe lá atrás, o peixe ele tem as escamas, suja, e as pessoas querem aproveitar disso para falar. Se o Miguel errou, ele está querendo acertar agora, está firme, está crente como nunca, mas eu não aceito. Fiquei muito triste mesmo. Claro que pessoas com mais poder de mídia vai agora falar, olha o que o pastor dele falou, olha não sei o quê, mas eu quero agradecer aos assembleanos de valor por dar essa oportunidade de eu dizer a vocês que eu não estou tratando com espíritos, estou tratando com ser humano, com alma. E como pastor, eu não posso ficar do lado do que a maioria está falando, menino do capeta, menino do demônio, que morra, e que não presta, que não vale nada. Teve gente que falou, vai morrer, vai perecer. Não vai morrer, não vai morrer. Não se pode esconder uma cidade edificada. E eu quero fazer as palavras de Gamaliel quando falou acerca de Paulo. Se é de Deus, vai continuar. Se não é, vai parar, vai desaparecer. Se é de Deus, ele vai provar agora, nesse momento em que tudo se fechou para ele, em que tudo aparentemente está dando errado, agora vai dar. E eu quero deixar um recado para você, pregador, para você, irmão,
um dia na vida você errou. Um dia na vida você falou alguma palavra que não deveria ter falado em cima do púlpito ou com alguém. Mas quem age em misericórdia vai alcançar a misericórdia. O senhor, pastor, é verdade que o senhor é um mentor espiritual na vida do Miguel e o senhor acredita que ele se espelha em seu ministério? Vamos lá. Primeiro que eu a deixar uma coisa bem clara aqui, eu não respondo pelo Miguel. Eu respondo pelo ministério, pela igreja. Os pais do Miguel são responsáveis por ele. O Miguel, eu conheço desde os seus 5 anos de idade. Faz 8 meses que ele congrega conosco. Ele já pregava antes, já viajava. Na realidade, o Miguel está há 8 ou 9 meses, mais ou menos, congregando conosco. O seu está na secretaria da igreja, congregando conosco. Eu sou o pastor do Miguel. Como pastor, e todo pastor é um orientador, né? O que vai onde ele congrega, onde é a base dele, é a igreja, né? O Miguel congrega aqui. Então, o senhor falou que conhece ele desde os 5 anos, mas o senhor acha que ele se espelha no senhor? Talvez sim, no quesito como pastor, né? Mas ele tem o seu jeito próprio, peculiar. É um menino muito inteligente. O Miguel, esses vídeos têm circulado nas redes sociais, que gerou muita polêmica, pregações, revelações. Algum desses vídeos, o senhor chegou a chamar o Miguel no gabinete para conversar relacionado a isso? Algo que, de repente, o senhor viu que não está de acordo com o que o senhor acredita ou no que a igreja ensina? Toda semana nós sentamos e conversamos. Toda semana nós explicamos e falamos sobre Bíblia, sobre revelação, sobre oração. E se houver alguma coisa a mais, como eu disse, o Miguel é um diamante que está sendo lapidado. Miguel é um diamante que está sendo lapidado. E nós sempre chamamos e conversamos. Então, se as pessoas começarem a perceber que as pessoas estão pegando vídeo lá de trás, começar a ver os mais recentes, aliás, os mais recentes, ele vai melhorando. Porque o Miguel, ele estava também com o pastor Eliseu, ajudando, e o pastor Eliseu, eticamente, ligava para mim, conversava, já conversamos 1 ou 2 vezes, e é um grande expoente da palavra. Outros pastores também, mas o Miguel, exigimos para ele fazer um seminário, pedimos, né, para ele fazer um seminário teológico, escola dominical, leitura da palavra. Então, isso sempre foi cobrado dele. Que ele ama Jesus. Esse menino ama Jesus, irmãos, de uma forma muito profunda. O amor que ele tem por Jesus, pelas coisas de Deus. E ele admira muito os pregadores. É um menino que veio de baixo. Colocaram o vídeo que ele tem casa de 8 milhões. Não tem. É um menino que erra, como qualquer ser humano. Mas ele ama Jesus. E o pastor Eliseu foi tão nobre. Falta muita gente, sabe? Se nós tivéssemos pessoas igual o pastor Eliseu, o pastor Júnior Trovão, o pastor Abílio, que é o pastor Marco Feliciano, tem outros nomes que me foge à memória agora que são pessoas que falam assim, não, vamos estender a mão, vamos dar uma palavra, vamos ajudar. Teve gente que se omitiu, o nome dele parou em grupos de pastores como chacota. E pessoas chamam, tipo assim, se tivesse a chave do inferno, já jogava ele no inferno. Aquele menino só queria falar de Jesus. Foi afoito, foi muito afoito. Mas ele está aprendendo agora. Eu segurei ele tem pastor. E a igreja aqui, ela tem regra, tem rédea. Se não tivesse, eu deixava ele do jeito que estava. Mas é um menino que ama Jesus, ele ama falar de Jesus. Eu quero pedir aos pastores, aos líderes, não deixa a pessoa subir no altar para falar de alguém. Manda pregar a palavra. Pregue a palavra. Fale de Jesus. Eu não olho comentários, mas eu
parei para ver os comentários e comecei a clicar no, não sei falar o nome, quando a pessoa coloca comentário, você clica na foto da pessoa e aparece o perfil, obrigado. O perfil da pessoa, tinha gente que tinha nada a ver com a igreja, crente, fazendo dancinha, aquelas umas danças, não sei como é que fala o nome, fazendo danças, crente, pessoas, tinha nada a ver. Aí fui ver pessoas, pregadores, fazendo perguntas absurdas, falando coisas absurdas. Pede R$ 1.000 para cura. Ninguém nunca pediu dinheiro para cura. Ele nunca rasgou o laudo médico. Ele fez um simbolismo de uma folha de papel. Eu estou aqui como pastor, dizer a vocês, o Miguel, ele vai voltar forte como nunca, biblicamente, orando, vai voltar como instrumento de Deus. Eu sei que quando você for embaixo aí ler os comentários, vai ter muita gente falando contra, porque são as pessoas que vão ter tempo de parar para poder escrever. Eu quero dizer a vocês, dá uma oportunidade, espere ele voltar agora. Se você puder, ore por ele, ore pela família dele. Espere ele voltar. Obrigado, pastor Iseu. Obrigado por você tirar o seu tempo. Obrigado, Miguel, por você ser nobre e submeter a um homem de Deus que é o pastor Eliseu. As pessoas têm a curiosidade de saber como que é o dia a dia do Miguel. Ele é uma pessoa simples, da onde que ele veio, já conseguiu mudar de vida com tanto de agendas e viagens que ele tem feito? O Miguel comprou uma casa de R$ 8 milhões, um carro que é avaliado em 3 milhões, comprou um avião, agora anda com 35 de segurança. Na realidade, foi uma matéria que saiu aí, não sei se vocês viram, e tem gente que acredita nessa matéria. Tem gente que acredita. Miguel é simples, irmão. Miguel é simples. Se o Miguel, ele mora numa casa humilde, a mãe dele é uma pessoa sensacional, o pai, são trabalhadores. Então, Miguel, às vezes, a mãe dele, o pai dele, que leva na igreja para ele pregar. Entendeu? Então, não existe essa matéria, é fake news. Mas, quem sabe, um dia Deus pode dar uma casa que o pessoal falou lá, que ele tinha uma casa de 8 milhões, né? Mas não tem, não. Tem até uma capela para ele orar, mas não tem, não. Aqui não é capela, não, aqui é uma igreja mesmo, tá bom? É aqui que ele ora, é aqui que ele vem buscar Deus. Mas o Miguel é simples, né? O Miguel, ele é um menino, pode brincar. Ele tá falando que dar uma carreira, sai. Mas o Miguel gosta de brincar, sorrir, vai no shopping. Miguel, pra você ter ideia, Miguel foi no shopping com a gente a primeira vez. Ele conheceu a praia quando ele foi pregar em Maceió, nunca tinha ido à praia. Foi pregar no Pastor Gion, tem uns 2, 3 meses atrás, foi quando ele conheceu a praia. Ele nunca tinha ido à praia, o sonho dele era conhecer o mar. E ele foi no mar, chegou à noite, depois entrou com roupa social e tudo na praia, no mar, e ainda provou da água. Então, Miguel da água da Vai, tem sal, colocaram sal. É muito simples, é um menino de Deus, é criança, o Miguel. Gente, vocês têm que conhecer o Miguel, você precisa conhecer, você precisa, só ora, se você não gosta dele e tal, tudo, ora por ele. Diante da decisão do MP e do Conselho Tutelar, quais são os próximos passos do Miguel? Olha, eu não respondo sobre os próximos passos do Miguel em questões jurídicas, questão do Conselho Tutelar. Então você pode ver aí, Pastor Marcinho esclarece algumas coisas para o assembleano de valor e para nós que estamos por dentro desse assunto aí. Porém, o pastor Marcinho, nós vemos que o pastor Marcinho reconhece que o Miguel exagerou, que o Miguel teve erros em muitas vezes, em muitas partes das suas pregações. Porém, o pastor Marcinho não quer admitir que o Miguel Oliveira é uma cópia do próprio pastor Marcinho. Até mesmo as línguas estranhas, até mesmo The Of The King, The Power, é copiado do pastor Marcinho. Mas ele não quer admitir isso, que o Miguel Oliveira, por enquanto, ele não é o original. Ele é uma cópia do pastor Marcinho. E tudo que o pastor Marcinho faz, ele reproduz. Então, haja visto que se o Miguel Oliveira está errado, o pastor Marcinho também estaria errado. Apesar que o pastor Marcinho
ele é o original e o Miguel a cópia. Será que o original está certo e a cópia é errada? Porque a cópia está copiando algo que o original tem feito diante de Deus, tem um ministério diferenciado, igual o pastor Marcinho tem, um ministério de revelação, de etc e tal. Então ele não quis admitir que o Miguel Oliveira copia ele, porque se ele admitisse isso, automaticamente ele estaria dizendo que ele também está errando na sua forma de ministrar, de pregar. Porém, existem pessoas que afirmam que o pastor Marcinho, as revelações são verdadeiramente de Deus e são assertivas, né? Mas esse é o vídeo de hoje, que o Miguel possa tirar esse tempo para planejar, para ser lapidado, para estudar e para reconhecer que para ser um pregador da palavra de Deus não precisa do The Off, The King, The Power. Não precisa, para ser um pregador da palavra de Deus, não precisa de revelações extraordinárias de CPF, identidade de nome, de placa de carro, de nome de ruas. Não precisa disso. Porque para você ministrar a palavra de Deus, você tem que ter amor no coração e sinceridade. E você ministra o Salmo 23 e Deus opera. Porque o que vale não é o show que o ser humano faz, mas é a palavra de Deus que muda a vida, que transforma a vida. Esse é o vídeo de hoje. Deus em Cristo te abençoe. É um menino que ele ama Jesus. Esse menino ama Jesus, irmãos, de uma forma muito profunda. O amor que ele tem por Jesus, pelas coisas de Deus. E ele admira muito os pregadores. Olá, meus irmãos do Portal Assembleianos de Valor. Hoje nós estamos aqui em Carapicuíba, na Assembleia de Deus, Ministério Avivamento Profético do pastor Marcinho, um grande pastor, homem de Deus, e também pastor do Miguel Oliveira, um missionário que tem se tornado o principal nome nesses últimos dias, tanto na mídia evangélica quanto na mídia secular. Miguel, que nós dizemos que furou a bolha, porque todos os sites, redes sociais, vêm falando do Miguel. E existe uma polêmica em torno da vida do Miguel e do futuro dele. E nós vamos conversar com o pastor Marcinho e ele vai trazer algumas informações para nós. Pastor Marcinho, muito obrigado por receber aqui o portal em sua igreja. Eu que agradeço, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é muito importante e significativo poder estar junto com vocês, esse microfone que grandes homens de Deus e mulheres de Deus têm participado para falar aqui. Sinto honrado. Muito obrigado, pastor. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Como que o senhor recebeu essa notícia de que o Miguel não poderia mais pregar e também usar as redes sociais? Na realidade, o Miguel, ele congrega conosco há uns 8 a 9 meses e aqui no ministério, nós somos assembleanos e conversamos com ele. Quando a notícia chegou, na realidade, antes já tínhamos conversado com os pais do Miguel, quero deixar isso bem claro, e nós já tínhamos feito uma reunião sobre tudo isso. E o Miguel, hoje, ele vai passar um período sem poder viajar, sem poder usar redes sociais. Na realidade, ele está agora dedicando ao estudo, como muitos pensavam que ele estava fora da escola, ele estava estudando, devido a tanta polêmica, tem denúncia no Ministério Público por ameaças, né? E para preservar a vida do Miguel, nós achamos por bem também, e orientamos aqui na igreja, dele ficar na igreja, e aprendendo, orando, e no tempo determinado. Claro, a gente acaba ficando triste, porque muita gente pegaram cortes de internet sem ver o conteúdo completo, né? E acabou falando coisas que não deveriam falar, usando altar para falar coisas que não deveriam falar, sem conhecer. E até atacando a própria igreja. Será que não tem pastor? Será que não congrega? Será que ninguém está ensinando? E o Miguel é apenas um menino agora de 15 anos, que fez 15 anos, mas com certeza isso vai ser um aprendizado para a vida dele. Pastor, quem foi que falou para o Miguel dessa decisão? Foi o senhor ou os pais dele? Primeiramente, a igreja. Nós
Sentamos com ele, falei com ele, disse, olha, você vai ficar na igreja, você vai estar conosco, junto com os pais dele, porque ele é menor de idade, nós nunca tratamos diretamente com ele, até porque é um menor de idade. Nós não aceitamos você fazer viagem sozinho, não aceitamos você estar se expondo como está na mídia, e nós queremos cuidar de você. Logo então, veio essa denúncia de ameaças, o Conselho Tutelar também o chamou, dizendo que ele deveria também seguir essas orientações. E assim ele está fazendo, aguardando outros posicionamentos da igreja concernente a isto. Pastor Marcinho, procede que foi divulgado nas redes sociais que o Miguel foi ameaçado e os pais dele procuraram a polícia? Olha, isso foi uma fake news que foi lançada aí. Na realidade, eu estou falando aqui em nome da igreja, não representando os pais do Miguel, mas eu estou apenas dizendo aos irmãos que isso não existiu. Falaram que fomos levados até a delegacia, fomos intimados, não existiu isso. O que existiu foi uma conversa amigável. Recebi a ligação do Conselho Tutelar, porque as pessoas dizem que ele foi ameaçado e os pais, o pastor foi para a delegacia fazer boletim, ou foram intimados. Não existiu nada disto. Não existiu nada disto. Sim, houve, por intermédio de algum jornalista, que houve ameaça. Até então, não teve nenhum tipo de ameaça diretamente ao Miguel ou à igreja. Não teve isso. Na realidade, que houve pacificamente, pedindo para conversar, Conselho Tutelar chamando para conversar, tinha sim uma denúncia pelo Ministério Público de ameaça, porque viu pelas redes sociais, mas não foi nada de delegacia. O que foi chamado lá no Conselho Tutelar, ligado para mim de manhã, pedindo para comparecer, para conversar, que eu já tinha conversado anteriormente com os pais do Miguel. Já tínhamos conversado sobre a responsabilidade de estar nos cultos, de viagens com os pais concordam isso também, e ele aceitou de bom agrado de estar estudando presencialmente, porque essa foi uma das exigências do ministério, da igreja, e também do Conselho Tutelar. Então o Miguel, a igreja achou por bem de preservar, de guardar o Miguel. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que a igreja demorou tanto? Primeiro, nós temos que analisar toda a situação. É um vídeo que foi pegado e espalhado como se todos os vídeos, que todas as mensagens dele ou todos os cultos fossem a mesma coisa. Então virou meme, virou tantas outras coisas, mas a igreja, nós chamamos ele, conversamos com ele, assim como o Conselho Tutelar, mas não houve nenhum boletim de ocorrência. Até falaram que eu, como pastor da igreja, fui levado para a delegacia, intimado para comparecer, e a polícia veio na porta da igreja e me levou. Não existe isso, não existiu isso. Pelo contrário, fomos bem tratados, fomos foi uma conversa amigável com o Conselho Tutelar. Os pais dele estavam, ele estava, a diretora da escola que ele estuda, a nova, que está mudando de cidade para outra cidade que vai morar, ela também estava. Então, foi uma conversa amigável, ajustada, e nisto foi pedido que ele não poderia subir em altar, pregar, postar nenhum conteúdo. Este foi o pedido, e nós já tínhamos acatado isso, já tínhamos falado isso. E prontamente ele atendeu. Claro que o Miguel tem uma chamada, tem um talento, ele é um diamante que precisa ser lapidado, e ele quer ser lapidado, e ele está pronto para isso. E aí, quando na parte da manhã me ligaram para a família dele, e às 3 horas da tarde nós comparecemos, no horário marcado de terça-feira, no Conselho Tutelar. E alguém deve ter feito denúncia anônima, por abandono ou alguma coisa, que o Conselho Tutelar vê isso, né? Porém, quando chegou lá, foi conversado e orientado tudo isso que eu falei agora há pouco. O senhor é pastor do Miguel. Como que o senhor tem lidado com as críticas, ataques que esse garoto de apenas 15 anos
tem recebido e como ele também tem lidado com essa situação. Meu Deus do céu, uma pergunta muito importante e eu preciso falar duas coisas. Primeiro, as pessoas que acreditam e sabem que é verdade, elas vão continuar sabendo a verdade. Tem gente que vai criticar e vai continuar falando mal, mas eu fiquei muito triste, porque nós estamos falando de um menino de 15 anos. Errou, foi corrigido e está sendo corrigido, sim. Está cumprindo algumas disciplinas pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público, sim. Pela igreja, sim. Mas é um menino que tem um coração bom. Esquece as pessoas que não são evangélicas, que não conhecem a palavra. Agora imagine comigo pessoas dizendo assim, usando o altar para criticar o Miguel. Por que não pregou a palavra, então? Por que não pregou, falou de Jesus? Por que não ligou para o menino ou para a assessoria ou para a igreja dele? Interessante que isso faz a plateia se levantar. Então, se o Miguel cometeu um erro, a mesma pessoa adulta que usou o altar para poder receber aplauso, ela também errou. E teve gente que em congressos grandes usou até a expressão que ele usou e as pessoas gritavam, mas ninguém quer saber quem é o Miguel. Mas teve gente que falou assim, desculpa a expressão, pilantra, sem vergonha, não presta, não vale nada. Mas é um menino que tem uma alma, tem um coração. Todos nós tivemos 15 anos. Eu comecei a pregar com 6 anos de idade. Claro que naquela época nossa não tinha rede social. Sou assembleano. Eu fui batizado na Assembleia de Deus em 21 de abril de 1992. Com 12 anos de idade. Mas 6 anos, com 8 anos, eu já tinha saído fora do Brasil. Pregado a palavra. Eu vejo pessoas agora, porque é uma onda. Isso dá, a pessoa ganha engajamento. Aí as pessoas falando. Mas ninguém ligou para ele, falando, moço, deixa eu conversar contigo. A única pessoa que ligou, uma das únicas, deixa eu me corrigir aqui, foi um grande pregador, que é amigo, para ser tutor dele, dar aula para ele, seminário, e teve com ele, e depois também teve outros pregadores, outros pastores, mas teve gente que subiu no altar para falar. Agora, eu quero deixar bem claro a esses irmãos, nós entristecemos, porque na igreja não deveria ter isso. É um menino agora que precisa de ajuda, de acompanhamento, e a igreja está ajudando, a igreja está orando por ele. Algumas pessoas até falam assim, larga a mão, deixa. Isso não é o papel de uma igreja, isso não é o papel de um evangelho. Imagina eu que sou pastor de uma igreja, que eu tenho um trabalho social muito grande. Eu trabalho com moradores de rua, nós ajudamos. Eu tenho uma igreja dentro do cemitério, pessoas vivas que moram no cemitério são sustentadas por esta igreja, e eu não cuido dos domésticos, dos que estão dentro da igreja, só cuidar dos que estão fora. Então, teve um pregador que foi num congresso, que eu admiro esse congresso, respeito o congresso, repetindo, nada contra o congresso. Ele falou, lugar de criança não é falando de Paul de Kinger, acho que é isso, né? Não é lugar de criança, não é no púlpito. Lugar de criança não é no tráfico. Lugar de criança não é na pornografia. Lugar de criança é onde Deus quer colocar ela. Se Deus quiser colocar ela embaixo, coloca. Se Deus quiser colocar em cima, coloca. Então eu sou testemunha viva, comecei com 6 anos de idade. Talvez eu já errei lá como criança, mas eu sempre tive alguém ali para ensinar. Na realidade, um grande pregador pregou uma mensagem sobre peixe e peixeiro. Quando você come um peixe que é delícia, mas o camarada que cuida do peixe lá atrás, o peixe ele tem as escamas, suja, e as pessoas querem aproveitar disso para falar. Se o Miguel errou, ele está querendo acertar agora, está firme, está crente como nunca, mas eu não aceito. Fiquei muito triste mesmo. Claro que pessoas com mais poder de mídia vai agora falar, olha o que o pastor dele falou, olha não sei o quê, mas eu quero agradecer aos assembleanos de valor por dar essa oportunidade de eu dizer a vocês que eu não estou tratando com espíritos, estou tratando com ser humano, com alma.
E como pastor, eu não posso ficar do lado do que a maioria está falando. Menino do capeta, menino do demônio, que morra, e que não presta, que não vale nada. Teve gente que falou, vai morrer, vai perecer. Não vai morrer, não vai morrer. Não se pode esconder uma cidade edificada. E eu quero fazer as palavras de Gamaliel quando falou acerca de Paulo. Se é de Deus, vai continuar. Se não é, vai parar, vai desaparecer. Se é de Deus, ele vai provar agora, nesse momento em que tudo se fechou para ele, em que tudo aparentemente está dando errado, agora vai dar. E eu quero deixar um recado para você, pregador, para você, irmão. Um dia na vida você errou. Um dia na vida você falou alguma palavra que não deveria ter falado em cima do púlpito ou com alguém. Mas quem age em misericórdia vai alcançar misericórdia. O senhor, como pastor do Miguel, pode relatar como que é o Miguel aqui dentro do ministério? Quais são as funções, o que ele exerce, como é tratado ele aqui no ambiente ministerial? O Miguel é tratado como membro, congrega aqui conosco, não tem um culto fixo, ele dirigiu 2 cultos, que ele está pouco, está 8 ou 9 meses conosco, dirigiu 2 cultos, que foi o aniversário dele, e um culto, mas ele não tem funções eclesiásticas ou cultos na igreja, até porque ele estava tendo uma agenda vasta, foi aonde eu chamei a atenção dele. O membro da igreja tem que ficar na igreja, tem que congregar na igreja, tem que tomar a ceia. Ele tomava ceia, aí faltou uma ceia, e até chamei a atenção dele, mas ele era muito obediente, respeitador, amado pela igreja, amado pelo corpo de obreiro. Ele é um menino, dá risada, gosta de brincar, entendeu? É um menino, e ele é muito amado, e respeitador, é um menino de Deus. Pastor, é verdade que o senhor é um mentor espiritual na vida do Miguel e o senhor acredita que ele se espelha em seu ministério? Vamos lá. Primeiro que eu a deixar uma coisa bem clara aqui, eu não respondo pelo Miguel. Eu respondo pelo ministério.